Quem vende mais? Quem pergunta mais ou quem fala mais? E a primeira coisa que eu digo é: temos apenas 2 ouvidos e uma boca. Significa que devemos ouvir mais e falar menos. Eu comparo muito essa técnica com uma sessão de terapia. Qual é a função do terapeuta? Te ouvir. Você vai lá, fala, ele vai fazer perguntas pra você, você dá as respostas, tudo. E no final das contas, quem que chega à conclusão do que é bom a ser feito? Meu Deus, o melhor terapeuta que tem é aquele terapeuta que faz um monte de perguntas e fala assim: meu Deus, como ele me ajudou. Só que ele só fez perguntas. Exato. A coisa mais chata que tem é você sair com uma pessoa que a pessoa só fala dela. Então, quando que a gente se interessa pelo outro? Quando o outro, ele pergunta de você. E aí, em determinada situação, ele fala assim: olha, eu também gosto disso. Eu vou contar um pouco da minha história agora. Mas primeiro a pessoa, ela te ouviu. E uma venda nada mais é do que um relacionamento que a gente gera com o cliente. Vende mais quem fala mais ou quem escuta mais? Vende mais quem dá mais respostas ou quem dá mais perguntas? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Hoje o assunto é vendas. Se você quer realmente aprender a vender com técnica, estratégia, este episódio de hoje é para você, porque a minha convidada, ela é especialista no assunto. Neste assunto que eu vou falar, principalmente, e ela tem uma bagagem muito grande em trabalhar em vários tipos de empresa. Então, independente do tamanho do teu negócio, esse episódio ele é para você se você quer vender mais. Agora, se você não quiser vender mais, vai lá assistir qualquer outra coisa, Netflix. Mas se você é empreendedora e quer vender mais, fique aqui, porque eu vou trazer uma convidada assim, olha, excelente, uma convidada de gabarito mesmo, viu? Nós vamos falar hoje sobre spin selling. O que significa spin selling? Spin é uma sigla que representa 4 perguntas, mas não sou eu que vou falar sobre isso. Eu vou apresentar aqui a minha convidada, Sâmia Cruanes, que eu posso falar, né? Posso falar dos bastidores? Pode. Que além de uma ótima profissional, ela é minha cunhada. E a gente se conectou, né, de uma maneira, a gente tem um trabalho muito parecido e a gente se conectou de uma maneira, assim, muito profunda. E é uma gratidão ter você aqui, Sâmia. Eu não vou te apresentar, eu quero que você se apresente para o público. Gratidão, Andresa, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, explicando de um assunto tão importante que dá tanto resultado, né? Bom, quem sou eu? Eu sou a cunhada da Andresa, irmã do Rodrigo, estou na área já há 25 anos, iniciei a minha carreira como professora universitária, sou publicitária e aprendi muito vendas com o meu pai. O meu pai que foi o precursor nesse aspecto comigo, ele era representante de vendas, então vendo, né, na infância, a gente assistindo a maneira de vender, a gente aprende muita coisa e fui picada pelo bichinho. E aí, no decorrer da trajetória profissional, vendas apareceu para mim e eu fui me aprofundar, fui saber mais a respeito, porque é apaixonante, é o que traz dinheiro para as pessoas. Toda empresa precisa ter lucro e precisa organizar o seu financeiro, mas para organizar o financeiro significa que precisa entrar dinheiro. E é a vendas que traz, né? Exato. Então, essa sou eu. Vários cursos, né? Enfim, muitas coisas aí que daí no decorrer a gente vai falando um pouquinho. Eu acho que a gente tem isso em comum, né? De gostar de estudar, de gostar de buscar conhecimento. E você trouxe uma questão que eu acho que é assim, bem interessante, porque você é publicitária. E aí sempre teve a briga eterna entre o marketing e vendas. Sim. E é legal que você, em que ponto que você, como publicitária, enxergou a importância das vendas? Porque eu também sou, né, da área de marketing e eu vejo que as pessoas de marketing defendem muito o marketing, esquece que tudo é para vender. Sim. Em que momento tudo isso se convergiu?
Nossa, na minha vida eu não sei te dizer isso, viu, Andresa? Mas eu sei que existe uma briga muito grande entre os departamentos. Quem é do comercial briga com o marketing, porque se não vende é porque não divulgou. E se não divulgou certo é porque o pessoal de vendas não passou a informação correta. E existe também muitas pessoas que confundem vendas com marketing, com estratégias de tráfego pago, que são coisas completamente diferentes. Até mesmo prospecção, falam a respeito de prospecção como se fosse um tráfego pago. E a gente tem que mostrar a diferença de tudo isso. Um é dependente do outro. E, na verdade, todo mundo tem que caminhar junto para trazer o resultado. Sim, sim. E aí é legal que você, dentro do trabalho que você faz, você traz muito essa parte estratégica, né? Porque eu vejo muitos consultores de vendas preocupados muito com técnica. E aí eles esquecem da estratégia. Eu acho que essa estratégia ela vem bastante da sua bagagem como publicitária. Ah, com certeza. Porque nos bancos da academia, durante as nossas orientações de projetos reais, clientes reais que os alunos trabalhavam, a minha parte era justamente estratégica, a parte de marketing, fazer acontecer. E isso foi trazendo muita experiência para aplicação no dia a dia. E foi até assim que eu me tornei consultora e treinadora corporativa, porque eu via a necessidade que os meus alunos tinham de levar estratégias para os empresários, para os patrões deles, vamos dizer assim. E aí eles vinham me perguntar: Sâmia, tô com uma situação assim, o que eu posso fazer? E eu dava dica. E aí chegou um momento e falei assim: peraí, isso é meu conhecimento, é minha bagagem, por que não monetizar? E foi aí que eu falei: não, vou abrir a minha empresa, então, de treinamentos e consultoria. E, claro, eu não posso deixar de dizer aqui, Andresa, das Aros, né? Sim. As Aros Escola de Negócios, na qual eu sou parceira. Estou lá, esse mês aqui completou 6 anos Uau, vocês... de parceria com as Aros. E lá eu presto consultoria, também faço parte do Kiron, dando aula de técnicas de vendas. No Orion, de aulas com ferramentas para desenvolvimento de estratégias, vendas e atendimento ao cliente. Então, e também tenho outros treinamentos lá, como o workshop, o Mageus, o Planeja e tal. Então, tem uma bagagem grande aí também vinda de lá. E não sei se você sabe, mas eu sou aluna das Aros. Sei Fiz sim. Nossa, faz bastante tempo. 2013, eu acho. 2013 eu fiz. E eu falo que foi o primeiro contato que eu tive com algo mais aprofundado para empresários mesmo. E aí, de lá em diante, eu nunca mais parei de estudar. E, assim, sou muito grata por tudo que as Aros me proporcionou até aqui. E eu também sou muito grata a isso e às transformações, né, que vão acontecendo na nossa vida. Sim, sim. Então, a gente só tem coisa boa para falar de lá. Nossa, sim, com certeza. Mas vamos falar de spin selling. Tem gente que já ouviu falar. Se você, inclusive, já ouviu falar de spin selling, comenta aqui se você já conhecia. Se você não conhecia, comenta também se você não conhecia. Aliás, por falar em comentar, se inscreva no canal. Curte este episódio, porque quando a gente curte, comenta cada episódio, o YouTube ele entende que aquele conteúdo ele é relevante e ele entrega para mais pessoas com perfis parecido com o seu. Então é muito importante que isso aconteça para que o YouTube ele consiga atingir mais pessoas. Então comenta aqui se você já conhece, não conhece Spin Selling. Entrando nesse assunto do Spin Selling. Spin é uma sigla. E aí eu queria que você explicasse um pouquinho sobre o que é. Bom, vamos lá. É uma técnica de perguntas a serem feitas para o nosso cliente. Você abriu o podcast falando, né? Quem vende mais? Quem responde, quem pergunta mais ou quem fala mais? E a primeira coisa que eu digo é: temos apenas 2 ouvidos e uma boca. Significa que devemos ouvir mais e falar menos. E vendedor vende mais fazendo perguntas. A pergunta, ela tem que estar intrínseca, tem que estar na veia do vendedor, e ele só vai aprimorar a sua técnica fazendo as perguntas. Perfeito, gente? Demora para ficar.
Mas feito é melhor do que perfeito. E você vai treinando justamente para chegar no ponto ideal para falar assim: agora eu achei a pergunta certa para fazer para o meu cliente. Então, como você falou, SPIN é uma sigla. É um acróstico, na verdade, porque o S são perguntas de situação, o P, perguntas de problema, o I, perguntas de implicação e o N, de necessidade de solução, tá? Então, é uma cadeia de perguntas que a gente deve fazer para o nosso cliente. E ela é exatamente nessa ordem, para justamente... e para que ela serve? A gente sabe que o maior vilão do vendedor são as objeções. Então, utilizando essa técnica, a gente consegue quebrar as objeções durante a explicação que nós vamos dando para o nosso cliente. Sim. Então, esse é o ponto principal aí do porquê se utilizar essa técnica. E o grande entrave de muitos vendedores é essa questão da objeção da venda, né? A pessoa, ela demonstra e aí chega na hora e agora o vendedor ele trava. Quando você usa a técnica de SPIN, a técnica de fazer perguntas abertas, como você falou, você antecipa algumas objeções que esse cliente teria. Isso. E você quebra as objeções de repente que ele tiver no final com as respostas que esse próprio cliente Exatamente, ele tá dando, né? Exatamente. Ele está dando munição para você. Sim. E aí você utiliza justamente toda a argumentação dele para explicar a respeito do produto ou serviço que você está oferecendo. Ele vai dizer, porque a gente sempre diz que tem que fazer sentido, né, Andresa? Sim. Então, para fazer sentido, ele precisa falar. Então, ele falando, ele vai sentir a dor, ele vai ter a necessidade de resolver o quanto antes. E o Spin Selling é justamente para isso. Eu comparo muito essa técnica com uma sessão de terapia. Por quê? Qual é a função do terapeuta? Te ouvir, certo? Você vai lá, fala, ele vai fazer perguntas para você, você dá as respostas, tudo. E no final das contas, quem que chega à conclusão do que é bom a ser feito? Eu dei as minhas respostas, ele não falou nada. E aí o melhor Exatamente. terapeuta que tem é aquele terapeuta que faz um monte de perguntas e fala assim: meu Deus, como ele me ajudou. Só que ele só fez perguntas. Exato, ele ajudou você a chegar na melhor solução, mas quem deu a solução foi você. Então, o SPIN, ele vem para isso, para justamente fazer com que o cliente dê a solução que ele precisa. Por isso que existe nesse meio do caminho a quebra de objeção. Então, você chega no final, você vai para o fechamento sem as objeções. Sim. Talvez uma ou duas, ou talvez nenhuma. Tudo vai depender do quanto você já aperfeiçoou a sua técnica de fazer perguntas. Sim. E vamos trazer um pouquinho para a prática, para quem está nos assistindo entender um pouco mais o que é o SPIN e poder aplicar no negócio. Sim. Eu vou falar a sigla e aí você dá exemplo de pergunta que a pessoa pode fazer, pode ser? Pode ser. Tá. Vamos só traçar um cenário. Tá, ok. Vamos ver um produto para ser comprado? O que Ok, você gostaria sim, de sim. colocar? Não, vamos colocar um... Posso dar spoiler já? Pode. Vamos colocar o livro da Sâmia, tá? Tá aqui. Isso. Tá aqui, gente. Ó. Olha spoiler. Era Tá pra falar aqui. lá pra frente, a gente antecipa o assunto e tudo certo. Ok, então vamos supor que você vá, que eu queira vender o livro para você. Ok. Tá bom? Ok. Então ok. vamos lá. Então tá, ok. Então você começa com a pergunta S. O que é a S? São as perguntas de situação. Eu vou falar assim para você, Andresa, você trabalha com o quê? Eu vou entender o cenário. Ah, você trabalha com vendas também, com consultoria, com empresárias, para que elas performem ainda mais. Interessante. E você faz indicação de leituras para essas pessoas? Isso é a situação. Eu estou entendendo o cenário, eu estou buscando informações importantes para eu entender se esse produto que eu tenho serve para você. Tá, ok. Tá?
Então, tudo isso é caso, né? É o que você faz, né? Como você costuma utilizar. Tudo isso é pergunta de situação. Isso, Tá. Aí a gente vem para a pergunta de problema, o P. isso. Aí a pergunta de problema, para dar uma explicação antes de eu fazer a pergunta, nós precisamos fazer com que o cliente sinta a dor. Uhum. Tá? Então, olha a fala, né? Vendedor. Então, o que que a gente faz? A gente primeiro vende a dor, Uhum. para depois vender a solução, Uau. tá? A ideia é essa. Então, para eu vender a dor, eu vou falar assim, Andresa, as clientes te procuram por qual motivo? Você vai me dizer. E aí eu vou falar para você, muitas vezes você precisa consultar algum material para poder dar a dica certa daquilo que ela deve fazer. Você já passou por alguma situação onde você precisava dar uma explicação para sua cliente e precisou buscar algum material? Conta para mim. Então, você vai dizer que a sua cliente chegou com um argumento e tal, e você precisava, falou assim, na hora você ficou pensando em como buscar essa solução, entendeu? Então, quer dizer, aí eu vou falar para vocês, aí eu já fiz você sentir a dor. De não ter o livro. Isso. Do que pode De não ter a resposta Sim. para sua cliente, de falar assim, eu tenho um problema, eu não sei como que eu posso ajudá-la. Ou, na verdade, você sabe, mas se você tem algo concreto em mãos, se você fez essa leitura, uma leitura, você vai saber ter esse conhecimento para entregar para o cliente. Então, eu fiz você sentir o problema. Sim. E, gente, importantíssimo, não dê a resposta. Deixe o seu cliente falar, porque muitas vezes fala assim, eu entendo, né? Muitas vezes você buscou a resposta e não tinha. O que você está fazendo? Você está falando a dor do seu cliente. Sim. Já quebrou a técnica. Então, por que o cliente precisa falar a dor dele? Porque ele sente a dor. Uhum. Sabe aquela coisa de a gente querer resolver logo? Eu falei, meu Deus do céu, você está me dando aflição? Sim. Tá? E daí, depois, então, vem as outras perguntas. Sim. Que aí tem a pergunta de implicação. Isso. A de implicação, eu tenho que fazer você vislumbrar a solução. Uhum. Já imaginou se você tivesse um material em mãos que te trouxesse muitas respostas fáceis para o seu cliente já colocar em prática? Aí, o que a gente está fazendo? Trabalhando com a imaginação. Entende? Aí você vai falar assim, nossa, ia ser bem mais fácil, eu ia encontrar um jeito mais leve, né? Só para uma ilustração realmente. Então, quer dizer, aí eu falo assim, então, esse livro aqui, ele vai trazer essas informações para você. Você vai achar diversas técnicas de vendas, você vai poder instruir os seus clientes como fazer um melhor atendimento, o que é o encantamento, como que você encanta o seu cliente. Aí você vai dizer e tal. Eu falei, então, aqui a gente traz também outros exemplos que você pode aplicar no seu negócio. E eu acho que uma coisa muito importante que você falou, que é essa questão de deixar o cliente responder. Tem vendedor que, às vezes, na ansiedade, se o cliente ele demora um pouco para responder, ele fica naquela ansiedade, ele dá a resposta. E aí a pessoa ela não sente. Ou então, o cliente, às vezes, né, que tem um cliente, às vezes, que tem um perfil um pouco mais dominante, por exemplo, ele fala assim, não é isso não estava pensando nisso. E aí você já quebrou totalmente a conexão. conexão. É. Então, é muito importante deixar a pessoa falar, né? Sim, total. Por isso, de novo, né? A gente faz uma pergunta e espera a resposta da pessoa. E, gente, treinem para não ser perguntas onde as respostas sejam sim ou não. Uhum. Porque isso não vai trazer um resultado para você. Então, você precisa fazer a pergunta aberta e aí para onde a pessoa discorra sobre o assunto. E aí você vai fazer outras perguntas para poder levar para o fechamento. Sim. Tá? E aí a gente tem o N, que é a necessidade da solução. Isso. Né? Então você já apresentou o S, já fez, né, uma análise da situação, você já fez a implicação da dor para a pessoa poder sentir.
Você então já traçou o cenário com o S da situação, já entendeu qual a necessidade daquela pessoa, você trouxe à tona um problema que de repente nem ela imaginava que ela teria, né? Porque quando você faz a pergunta, a gente sempre vai buscando a resposta, sempre busca a resposta. E às vezes você fala assim: nossa, não tinha parado para pensar que era assim. É. Eu não tinha parado para pensar que eu tinha esse problema. Aí tem a implicação. E o último é a necessidade, né, que é a necessidade da solução. Quais são as perguntas finais para a necessidade da solução? Você acredita que ter respostas rápidas para o seu cliente vai ser vantajoso? Você vai falar que você acredita tudo. E se eu te disser que isso está aqui, ó, na sua frente, mais fácil do que você imagina, não é interessante? Aí você vai falar que é. E daí a gente vai ir direto para o fechamento, para a negociação. Entendeu? Então, assim, qual o volume de perguntas eu devo fazer? Não tem um número ideal. Às vezes, com apenas uma pergunta, você já capta toda a situação. E aí você não vai ficar estendendo porque você acredita que tá lá no S do SPIN, né? Não, mas espera aí, eu tenho que fazer mais todo... perguntas. E aí você acaba perdendo a venda também. Andresa, um outro ponto interessante também é assim: as pessoas acreditam, muitas vezes, quando eu explico essa técnica, existem muitos empresários que acham que eles vão cansar o cliente. Que, nossa, porque se alguém viesse com esse mundo de perguntas para mim, eu já teria ido embora. Sempre escuto isso. Eu ia fazer essa pergunta. Que é um relato que eu sempre ouço da minha audiência, que é assim: mas se eu fizer um monte de pergunta, eu vou ser chata, vou ser incisiva, como é que eu vou fazer? Porque eu não gosto que me façam um monte de pergunta. Sim. Vamos lá. A gente precisa se conectar com o nosso cliente antes de tudo. E aí, essa conexão, durante esse processo, o que nós precisamos dizer? Olha, eu quero entregar a melhor solução para você. Estou aqui para resolver o seu problema. Só que para isso, eu preciso entender um pouco mais e eu vou fazer algumas perguntas para você. Tudo bem? Então, quer dizer, a pessoa está dizendo que vai te ajudar. Para isso, ela vai te fazer perguntas. Agora, se você não quiser falar nada, significa que você não quer resolver. Sim. Certo? Então, você jogou para ela essa responsabilidade. Entende? E não deve ser um roteiro fechado, aquela coisa engessada. Não é isso. É realmente um bate-papo. Precisa ser leve. A pessoa, muitas vezes, ela pode não perceber que está sendo bombardeada de perguntas. Mas a gente precisa extrair dela aquilo que ela está sentindo, o motivo pelo qual ela quer resolver, sentir a dor, para a gente ter a certeza que a gente está entregando o correto. Sim. E muitas vezes, assim, você acha que o cliente está indo te buscar por um motivo, porque seria o seu motivo. E aí você quer passar para ele que é um benefício ótimo, porque esse é o grande motivo, esse é o grande benefício. Só que o que é para um, não é para o outro. Exato. E como que a gente vai fazer se a gente não perguntar? Sabe que eu ouvi uma história? Eu sou uma consumidora de podcast, enfim. E aí, esses dias eu estava escutando um podcast, não vou lembrar de quem, e aí ele contou a história da... Vou lembrar o nome, enfim. Que é o seguinte, tinha um grupo de pessoas que viviam numa caverna, e eles estavam nessa caverna durante muito tempo, a caverna fechada, enfim. E aí, uma dessas pessoas, ela viu uma luz lá no final da caverna. E ela saiu no mundo. Ela saiu, ela olhou e ela viu aquele céu azul, as aves, as folhas, as árvores e tal. E essa pessoa, ela voltou para a caverna. E ela tentou convencer as pessoas que estavam na caverna. Vocês não têm ideia do que eu vi. Eu vi um mundo maravilhoso lá fora. O céu azul, a grama era toda verde, tinha pássaros, tinha flores, tinha isso. A gente tem que viver essa vida, a gente tem que viver esse mundo. E aí, as pessoas que viviam nessa caverna, eles falaram que, não, peraí, não quero viver essa vida, não é pra gente isso, você tá louco e a gente vai internar você, a gente vai matar você.
A história é mais ou menos essa, não segui literalmente literal a história. Mas o que ele quer, o que ele quis dizer com isso? Às vezes a gente enxerga o mundo de uma maneira, a gente enxerga sob uma perspectiva e a gente quer convencer o nosso cliente de que aquela perspectiva é a melhor. Só que ele está, às vezes, em um mundo completamente diferente. Exato. E aí o que você falou é exatamente isso, né? Que não adianta o vendedor querer trazer a realidade dele para que... Não, é a minha verdade absoluta. É entender de fato o que motiva aquele cliente, né? Sim, entender a verdade dele, né? Sim. E quantas vezes será que a nossa verdade é a real mesmo? O que é bom pra mim não é pra você, o que é a minha verdade, né? A gente não fala, existem 3 verdades. A que eu conto, a que você conta e a que os outros entendem, certo? Então, já começa por aí. E então, esse é o sentido. Vamos entender realmente a necessidade do nosso cliente para poder entregar a melhor solução para ele. Aquela que faz sentido para ele. Aquela que ele quer enxergar. E a gente só consegue isso ouvindo. Sim, sim. Tem muita gente que tem a dúvida, né? Fala-se muito em spin selling em vendas maiores, vendas consultivas, vamos dizer assim, né? Aquela venda do alto ticket, aquela venda do alto valor, e aí eu preciso sentar com o meu cliente, perguntar tal. Ah, mas para vender um brinco, serve o spin selling também? Opa, com certeza. Porque você precisa entender se é para uma festa, se é para o dia a dia, se ela gosta de brincos grandes ou pequenos. Só aí você já está indo no S de situação, Sim. certo? Depois, o problema. Fala assim, você gosta de usar brinco por quê? Ah, porque eu fico mais bonito. Se você não usar, que jeito você vai se sentir? Nossa, me sinto pelada, não é? A mulherada fala isso. Me sinto feia, parece que tá faltando uma parte de mim. Você tá fazendo ela viver a dor, certo? Fala assim, olha esse brinco, imagina ele na sua orelha e você usando nesse evento que você tá dizendo aí. Vai ficar bonito? E com a roupa, que você já pensou na roupa? Olha só, tudo bem, começa pelo brinco. Você vai entender que o acessório é tudo numa roupa. Você pode até ter uma mais básica, mas tendo o acessório vai te realçar, não vai? Vai. Tô falando do quê? Implicação. Certo? Então, só aí, ó, num curto espaço de tempo, eu já utilizei a técnica. Não, e você faz aquela cliente se encantar com o seu atendimento, e é isso que faz a cliente voltar e não simplesmente aquela vendedora que, tá aqui o brinco e pronto, né? Tiradora de pedido. Tiradora de pedido. Exato. E daí não tem nem o aumento do ticket médio, né, Andresa? Porque a gente tem que pensar, tá? Vai comprar o brinco, pode ter um colar junto, ou uma pulseira, um bracelete, Sim, que e às vai dar o vezes, destaque. em uma dessas perguntas, uma dessas respostas que a cliente ela traz, você entende que às vezes o brinco que ela vê atrás nem é tanto o brinco que atende a necessidade dela, de repente pode ter uma outra coisa e a pessoa ela perde a oportunidade por tirar o pedido. Andresa, você me fez lembrar, e eu faço questão de contar aqui, como foi para eu comprar essa roupa que eu tô vestindo. Essa roupa, eu utilizei ela no lançamento do meu livro, né? Então, eu estava buscando algo que se encaixasse dentro dessa proposta que eu tinha. As cores, dentro da minha identidade e tal. E aqui no livro, na capa, eu tô com uma roupa clara, né? E eu estava buscando algo claro, que eu acreditava que ia ficar dentro da paleta ideal para mim. E aí eu fui numa loja, aqui eu até contei isso no meu Instagram. Eu fui numa loja onde ela me perguntou, primeiro eu fui em uma que eu contei qual que era o evento, a importância, qual era o público que estava. Ela me ofereceu tudo nada a ver. Até calça jeans me ofereceu. Zero, não ouviu nada. Aí eu falei assim, gente do céu, e ainda a gente, você sabe disso, que trabalha com vendas, trabalha com atendimento ao cliente, o nosso nível de exigência fica maior, certo? Então, eu até me considero muito exigente. Eu tento baixar um pouco a minha régua, né? E aí, eu saí de lá e falei assim, meu Deus do céu, uma loja importante, aqui de Limeira, tudo. Achei que fosse encontrar a roupa que eu queria, mas não encontrei. Aí, eu fui na Yuzu.
E aí lá, o vendedor me atendeu, ele falou assim, mas pra que é? Gente, tava uma chuva que vocês não têm noção. Ai, deixa a gente ver a capa do livro. Fui no carro, peguei o livro, o menino me Olha ajudou que com o legal. guarda-chuva, não sei o quê. Aí prova uma roupa, não é essa, prova outra e tal. Aí chegou, vendo toda essa situação, o vendedor me ajudando, tudo, prova uma, prova outra, chegou uma das proprietárias da loja e falou assim, olhou a capa e falou assim: não, não é essa roupa, não é esse tom que você vai usar. Aí ela me mostrou no celular esse conjunto que eu tô. Falei assim: olha como você vai destacar e tal. Eu não tenho essa roupa aqui, mas eu vou para São Paulo, eu vou trazer para você e tal. O que que você acha? Eu falei: por favor, traga para mim. Gente, eu não perguntei o preço. Eu não sabia o que eu ia encontrar na minha frente. Mas era a solução que eu precisava. Só que o que que aconteceu? Parou para me ouvir, parou para ver a capa do meu livro, saber como é que era o momento, quem estaria presente nesse coquetel. Então, percebe que é completamente diferente? Sim, sim, sim. Então, vendo isso e colocando essa situação, foi exatamente isso. Quer dizer, eu encontrei algo que eu não estava buscando. É porque você não queria uma roupa. Você queria estar bem vestida, causar um certo impacto no lançamento de algo que é muito importante para você, que é o teu livro. Exatamente. Então, a roupa é uma necessidade que a gente tem. Mas se fosse a roupa pela roupa, você ia numa loja de departamento e tudo bem, né? Exatamente. Então, olha só, e a técnica estava ali, foi usada o tempo todo. Então, seja para um brinco, seja num restaurante também, sabe? Claro que um garçom não necessariamente precisa usar todas as fases, mas o S, o P, são pontos importantes aí Sim. para a gente trabalhar. Sim. E isso faz aumentar o ticket médio. Com certeza. E a pessoa, ela sai, né, assim como o terapeuta que a gente falou, que o terapeuta, ele faz um monte de perguntas, você sai com a sensação de que é o melhor terapeuta, melhor psicólogo que existe. E ele só fez pergunta. Assim é com o vendedor. Eu costumo sempre falar para o meu público que é o seguinte: você tem, não sei se você é casada, solteira, enfim. Mas você provavelmente vai lembrar de algum encontro, algum paquera que você teve e você saiu a primeira vez com a pessoa. E aí a coisa mais chata que tem é você sair com uma pessoa que a pessoa só fala dela. A coisa Total. mais chata que tem. Então, quando que a gente se interessa pelo outro? Quando o outro, ele pergunta de você, e aí, em determinada situação, ele fala assim: olha, eu também gosto disso, eu também faço isso, eu vou contar um pouco da minha história agora, mas primeiro a pessoa, ela te ouviu. E Isso. uma venda nada mais é do que um relacionamento que a gente gera com o cliente, né? Sim, você faz com que a pessoa se torne interessante. E, gente, a sociedade está carente. E aí elas querem, as pessoas querem ser ouvidas. E se a gente entrega o nosso ouvido, a gente conquista muita coisa. Sim, A gente se conecta muito mais facilmente. sim, sim. E o importante é parar para ouvir realmente, não só escutar. Porque senão você ouve e tá lá distante, não tá nem absorvendo o que a pessoa tá falando, certo? E aí você vai dar uma resposta totalmente atropelada. Isso a gente vive muito no Instagram. Exato. No Instagram não, WhatsApp. desculpa, no WhatsApp. Não é? Que você vai, faz uma pergunta, coloca a situação, o vendedor vem com uma resposta nada a ver. Fala assim, mas eu já disse qual é a situação, ele tá me perguntando de novo. O que ele está fazendo que não parou para me ouvir? Mas eu acho que até presencialmente que você trouxe o caso da roupa, né? A primeira vendedora, ela não te ouviu. Em nenhum momento. E eu vejo muito isso, e é a minha próxima pergunta que eu vou fazer para você. Eu vejo muito isso. Vendedores, eles estão atendendo o cliente e o vendedor, ele tá assim, aham. Eu não tô ouvindo nada. E aí ele te traz uma coisa que ele quer vender, e aí é um erro que eu acho que é muito grande de empresários, que é o seguinte: ele coloca algumas metas de vendas, principalmente quando a gente fala de produto. Ó, vocês têm que vender determinado produto. E tem vendedor que foca tanto naquilo que esquece de entender a necessidade do cliente. Sim. E aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: quais são os erros que você vê na hora da abordagem?
Mas antes de você responder isso, dos erros, porque eu acho que você enxerga bastante, inclusive como cliente, né? Eu quero abrir um parênteses aqui para falar dos nossos parceiros, patrocinadores, que eu sempre falo o seguinte: você, empreendedora, não faça nada sozinha. Se você tem um projeto engavetado, busque parceiros que viabilizem esse projeto com você. É muito importante e é uma honra eu ter parceiros do gabarito que eu tenho para viabilizar esse podcast, para fazer com que isso se torne possível, trazer pessoas tão qualificadas como a Sami assim. Eu quero primeiro falar do Conecta Venda, mas na verdade hoje eu trouxe algo diferente. Eu não vou falar do Conecta Venda. Eu trouxe um vídeo que eu coloquei na produção. A produção vai passar um vídeo aí, assista esse vídeo e depois eu vou trazer algo para você. Conheça o Conecta Venda em menos de 1 minuto. Logo que você contrata, você já pode cadastrar seus produtos, criar seus catálogos e enviar para seus clientes. Eles terão uma experiência de compra rápida e intuitiva, podendo ver seus produtos por categoria, ver fotos, descrições e variações, além de fazer o cálculo de frete e pagamento na finalização da compra. Seus pedidos ficarão muito mais organizados com um painel administrativo completo, ganhando tempo e vendendo muito mais. E o melhor, sem taxas sobre as suas vendas. Ficou interessada? Clique no link da bio e contrate agora! Então, para você que vende produto, o Conecta Venda ele é muito mais do que um aplicativo. Ele é uma solução para você vender de maneira profissionalizada, para você vender de maneira muito mais fácil, para que você venda de uma maneira mais organizada através do Conecta Venda. E quem assiste este podcast tem desconto na assinatura mensal do Conecta Venda. Imagine você ter todas as soluções que você viu no vídeo por apenas R$ 97,00 por mês. É muito melhor do que você fazer um catálogo em PDF, aquele PDF gigantesco que a cliente não tem nem espaço no celular para abrir, tá? Então, entre em contato com o pessoal do Conecta Venda pelo QR Code que tem aqui em algum momento da tela e fale com eles. Fale que você assistiu o podcast da Andresa, que você já tem esses 20% de desconto na contratação do plano mensal. Temos também a Homewell Automação Residencial, que é o nosso parceiro desde o primeiro episódio do nosso podcast, que é uma empresa que transforma a sua casa em uma casa inteligente, a sua empresa em uma casa inteligente é boa, né? A sua casa em uma casa inteligente, o seu escritório em um escritório inteligente. Eu falo nos episódios anteriores que, para mim, essa cena é a melhor que tem. Imagina você sentar na frente do teu cliente e você virar para a Alexa e falar assim: Alexa, a reunião começou. E aí sobe a tela, a sua televisão, liga as luzes, a Alexa dá as boas-vindas para o seu cliente. O impacto que você gera no seu cliente é muito maior. Com uma casa automatizada, uma empresa automatizada, um escritório automatizado. Temos também a LBF Semijoias, que é outro parceiro que a gente tem e que, na verdade, assim, eu só uso semijoia da LBF, tá? Então, todo mundo sempre pergunta no Instagram, em qualquer lugar, o que você está usando, Andresa? LBF Semijoias é uma empresa atacadista de semijoias que traz peças extremamente atemporais e, ao mesmo tempo, super sofisticadas. Eu tenho um cliente que tem loja em shopping e as minhas clientes falam que as semijoias da LBF são o carro-chefe delas. Então, entre em contato com a LBF se você vende semijoia, porque, assim, é um grande agregador as peças da LBF para você. Temos a Ramos Laser, que ela está sempre presente no final dos nossos episódios, que depois eu vou mostrar a placa. É uma indústria de corte a laser que eles atendem uma gama muito grande de empresas, desde semijoia personalizada até indústrias da área da construção civil, tudo voltado para o corte a laser. E também a gente tem como parceiro nosso Sundara Garden Spa, que eu sou cliente lá já faz mais de 10 anos. É um espaço onde eu tiro para cuidar de mim, relaxar, ter o meu momento inegociável.
Porque nós que somos empreendedoras, a gente precisa aprender a ter esses momentos de pausa, até para que a gente recarregue as nossas energias e tenha mais estratégia. É muito engraçado que às vezes eu vou no Sundara, eu tenho aquele momento que eu desconecto totalmente, parece que quando eu volto com muito mais gás, com muito mais vontade. E o Sundara, ele tem desde spa até tratamento corporal, facial, enfim. Você pode ficar lá, assim. Para mim, eu queria umas 3 vezes por semana estar no Sundara, viu? E aí, voltando à pergunta para a Sâmia, que eu quero fazer, né, que eu fiz para você, quais são os erros que você enxerga na hora de uma abordagem de vendas? Bom, falta de sorriso no rosto. Falta da aplicação do rapport, que é justamente você se conectar com o cliente, entrar no ritmo dele e ter a percepção de como que o seu cliente é. Então, se ele é uma pessoa objetiva, se ele é uma pessoa que gosta muito de conversar, ou se ele é preso a detalhes. Cada cliente é de um jeito. E aquela máxima que nós escutamos, que devemos atender ao nosso cliente como nós gostaríamos de ser atendido, está totalmente errada. Nós precisamos atender ao nosso cliente como ele gostaria de ser atendido, como ele quer ser atendido. E para isso, gente, precisamos ouvir mais. Então, Andresa, por diversos momentos aqui, nós fomos falando sobre os erros que os vendedores cometem. O não ouvir, o estar distante, não fazer perguntas, não se conectar, não ter a percepção de agir como o cliente age. E isso serve tanto presencialmente quanto também pelo WhatsApp. Então, a técnica de rapport, ela é excelente nos 2 casos. Cliente abreviou, você abrevia. Cliente mandou áudio, você manda áudio. Existe toda a etiqueta que a gente precisa utilizar. E utilizar a linguagem do nosso cliente, ele automaticamente entende que está falando com uma pessoa como ele do outro lado. Exato. Então, a venda fica muito mais fluida. Sim, perfeito. E era o ponto que eu queria te perguntar também pelo WhatsApp. Porque tem gente que acha que toda técnica de vendas, né, quando a gente fala de rapport, o que é rapport? Rapport é espelhamento. Isso. É eu me equiparar ao meu cliente no tom de voz, no ritmo de fala, na forma como ele conversa. Então, eu vejo... Outro dia, eu fui atender uma mentoranda minha e ela falou assim, Andresa, o que eu acho muito legal em você é que você fala a nossa língua. E a gente que é formado em nessa publicidade, eu sou marketing também, a gente tem muitos termos muito técnicos. E aí, às vezes, o vendedor ele quer usar algum termo muito técnico, né? Algum termo que está em alta e tudo mais, e aquele cliente ele é simples. Então, o rapport é adaptar a tua linguagem, seu tom de voz ao cliente. Então, tem muita gente que acha que rapport é essa coisa muito do presencial. E eu quero que você falou um pouquinho do rapport no online, mas dá mais alguns exemplos de como a gente pode ter esse rapport no WhatsApp. Bom, um ponto importante, isso vindo não só do rapport, mas da PNL, falar o nome do cliente. A palavra que nós mais gostamos de ouvir é o nosso nome, tá? Então, para a gente gerar conexão, para o cliente entender que ele está sendo acolhido, utilize o nome dele. Isso é muito importante. Numa conversa via WhatsApp, você vai utilizar a linguagem do seu cliente. Se ele abreviar o texto, você abrevia também, de preferência, as mesmas palavras que ele abrevia. Você vai utilizar a mesma linguagem, então a mesma palavra que ele utilizou, você pode utilizar. Você pode mandar emoji, os emojis que ele mandar para você, você pode mandar, desde que não sejam corações, aqueles emojis mais românticos. Mulher atendendo homem atendendo mulher, vice-versa. né? Bom, hoje em dia não dá nem nesse sentido, né? Verdade, em qualquer situação. Verdade. Mas a gente precisa, sim, utilizar os emojis neutros. Por quê? O WhatsApp... A escrita, simplesmente, não passa emoção.
E o que traz emoção na fala, que é a nossa entonação do dia a dia, o sorriso no rosto, é utilizar os emojis. Então, nós precisamos utilizar mais os neutros. Então, o rostinho com um sorriso, um joinha, o foguetinho, a mãozinha. Então, assim, emojis que não passe qualquer conotação de intimidade. A gente não sabe quem está do outro lado, as relações como que acontecem, então precisamos tomar um cuidado muito grande. Outra coisa importante do rapport pelo WhatsApp. A pessoa começou a conversar com você por áudio, você vai continuar a conversa por áudio. Se ela está escrevendo, você deve manter a escrita. Existem algumas situações que, para ficar mais claro, nós gostamos mais de mandar áudio, né? Mas é importante a gente pedir autorização para a pessoa. Olha, eu vou explicar para você algo mais técnico. Se eu gravar um áudio, vai ficar mais explicativo. Posso gravar o áudio? A pessoa pode falar assim, pode, mas eu não vou conseguir ouvir agora. Não tenho como ouvir áudio aqui. Estou numa reunião, preciso da resposta, o áudio não vai resolver para mim. Então, existem aí N situações. Até o WhatsApp, um tempo atrás, veio com uma transcrição própria do aplicativo mesmo, mas eles não sei se não vingou, o que aconteceu, que eles não colocaram em prática. Existe links onde a gente pode transcrever a fala, mas ele não é tão simples, a gente não sabe aonde cai tudo isso. Então, a gente tem que tomar certos cuidados aí na utilização. Então, gente, e não é todo mundo que está totalmente conectado com inteligência artificial para a gente poder usar todas as tecnologias. Mas, então, é importante a gente seguir no ritmo do cliente. E uma coisa fundamental. E aí, empresárias que possuem vendedoras, vocês vão entender bem isso. Vamos dizer que eu sou uma vendedora e você é minha cliente. Você me manda uma mensagem, eu tenho o tempo de 5 minutos para responder você, tá? Por quê? Quanto mais tempo eu deixar de responder, menor é a probabilidade de conversão da venda. Então, se você responde dentro de 5 minutos, aumenta em 7 vezes a possibilidade de eu fechar negócio com você. E o nosso concorrente está a um clique de nós. Exato. Tá? E aí, eu dei a resposta para você, só que você demorou para me responder. E aí, o que acontece do outro lado? Eu, como a vendedora, falo assim, nossa, que sem educação, começou a conversa e não me respondeu. Aí você vai me responder, Andresa, 5 horas da tarde. Aí eu falo assim, agora... O dia inteiro. Agora eu que não vou Agora responder. eu que não vou responder, exatamente. Só que isso é uma falha muito grande. Porque quem dita o ritmo é o cliente e não o vendedor. O que nós precisamos ter como vendedores é a agilidade. Sim. Então, ele pode demorar o tempo que ele quiser. Nós não. Exato. Em hipótese alguma. A gente tem que ser rápido, ágil e sempre pensar também como é esse cliente, qual é o perfil dele. E, gente, procurem ter visão. Pensem lá na frente. Qual seria a próxima pergunta que ele te faria? Para você já dar a resposta, sabe? Para ficar uma coisa fluida. Ai, e Andresa, posso comentar um erro que me tira do sério, e eu acredito que muitas pessoas também, começar uma conversa pelo WhatsApp e você mandar, oi, tudo bem? E não falar o mais que nada. E aí... Sabe quando eu mando oi, tudo bem? Nossa. Quando eu já conversei muito com a pessoa, ela parou de responder. Aí eu só mando oi, tudo bem? A pessoa fala assim, Andresa, esqueci. Isso. Mas assim, iniciar e não falar nada, esperar a pessoa responder para daí você dar continuidade Nossa, na eu também conversa. Meu pai amado. Porque eu falo assim, gente, que horas vai terminar esse assunto? Que horas eu vou entregar a solução? Porque eu tô parando agora para olhar essas mensagens e depois eu só vou voltar a olhar no final do dia. Sim. Então, se ela já tivesse colocado para mim tudo que ela queria, eu já dava a resposta, estava resolvido. Né? Então, pessoal, oi, tudo bem? Ótimo dia, perfeito. Discorra sobre o assunto, faça as perguntas que quer fazer e
espera a pessoa responder. Sim, sim. E essa questão do cliente demorar para responder, outro dia eu estava atendendo uma mentoranda e ela falou assim: ai, Andresa, que raiva! Mandei mensagem para fulano, fulano, fulano e fulano não me responde. Aí eu falei: chama de novo. Não, mas eu vou chamar. Eu falei: chama. Falei: quantas pessoas na última semana elas te chamaram e você também não respondeu? Ah, é verdade, mas eu estava ocupada. Eu falei: ah, você estava ocupada. Você pode. A sua cliente não. Então, e aí eu lembro, quando eu trabalhava no comércio, lá no Shopping Iguatemi, eu aprendi uma técnica que eu nunca mais esqueci, que se chama PACC. Pensar e agir como o cliente. E é o que você falou. A gente não pode, eu não posso atender como eu gostaria de ser atendida. Eu tenho que pensar e agir como o cliente. Isso. Me colocar no lugar dele e entender. Ah, ele não respondeu porque ele está me ignorando. Às vezes é tão corrido, que o cliente ele simplesmente esqueceu. Já aconteceu comigo de abrir mensagens e eu falo que eu tô com esse problema. Responder mentalmente e aí esquecer de responder para a Ou pessoa. até você até escreve, mas não aperta o enter e não vai, né? Eu também tô nessa onda. É perigoso isso. É muito corrido pra gente, né? Mas, Sâmia, agora eu quero que você fale do teu livro, porque é um livro que eu tenho é um livro que é muito gostoso de ler. Ele não é aquele livro maçante, é um livro que ele é leve, mas ao mesmo tempo ele traz ensinamentos muito profundos. Fala um pouquinho do teu livro, Sâmia. Bom, esse é um filho que nasceu agora em janeiro desse ano. Ele chama 101 Estratégias para Resultados Reais, Venda e Gestão na Prática. E aqui eu coloco, como fala de 101 estratégias, então tem 101 estratégias aqui que as pessoas podem ler em 5 minutos de leitura e já pode colocar em prática no seu negócio. Então eu falo sobre vendas, falo sobre atendimento ao cliente, falo sobre ferramentas de estratégias, falo também a respeito da gestão do eu, que a gente também precisa muito. O nosso negócio é como a gente se comporta, como a gente age, né? Então, aqui eu trago todos esses assuntos. Ele surgiu, Andresa, de um projeto que eu tenho lá em Rio Claro, que eu escrevo para o jornal Cidade de Rio Claro, já há 4 anos. E aí, quando eu comecei a escrever no primeiro ano, eu falei, opa, isso daqui vai me gerar a possibilidade de transformar num livro. Então, eu fui escrevendo assuntos totalmente atemporais. E para ser prático realmente, para a pessoa poder ler e falar, opa, eu preciso olhar para isso. Então, eu tenho vendido muito para empresas onde o líder reúne o time, faz a leitura de um artigo e daí coloca para discutir, para ver. São artigos curtos. Isso. Dá para você toda semana ler um artigo e discutir com o time, né? Isso. Então, por exemplo, eu estou aberta aqui na estratégia 48, falando como o seu cliente percebe você. Então, vai falar do seu comportamento, como que você deve agir, os feedbacks que a empresa precisa dar para você se corrigir. Então, para a liderança trabalhar com a sua equipe, é muito interessante. E até mesmo para o próprio gestor, né? Falar assim, o que eu preciso aprender? O que eu preciso mudar? O que eu preciso melhorar? Então, é isso. Sim. Esse é o meu filhote aqui. E vai ter... Podemos falar do sorteio? Pode. A gente já fala tudo, né? Já vai falando. E vai ter sorteio de um livro da Sâmia, um livro, né? Isso. No nosso perfil do Instagram. Por falar em perfil do Instagram, fala um pouco das suas redes, para o pessoal te seguir. Onde o pessoal te encontra? Bom, hoje o pessoal me encontra no Facebook, no Instagram, no TikTok. Samia.cruanesdias. Colocou lá, me segue, trago assuntos referentes a vendas, algumas reflexões. Então, tem bastante coisa interessante. Tem o link lá para a compra do meu livro também. Legal. Então, é isso. Sim, legal. E todas a rede social da Sâmia vai estar aqui embaixo,
na descrição. Então, dá uma lida na descrição, tem lá, você clica no link, vai direto. Então, siga a Sâmia e siga a Andresa Leite no Instagram, porque vai ter logo, logo sorteio deste livro da Sâmia, que, assim, eu posso dizer, porque eu tenho, é como a própria Sâmia falou, em 5 minutos você lê um capítulo. Então, não é aquele livro que você tem que... É cansativo, né? São pílulas de conhecimento para você aplicar no teu negócio e ter resultado. E eu acho que essa busca pelo conhecimento ela é muito importante. A gente não pode parar nunca. Decidiu empreender? Esquece. Você não tem mais que parar de estudar. Você não pode mais parar de estudar. Porque o teu concorrente, como a Sâmia falou, está a um clique de você. É isso aí. Se você não faz, o seu concorrente faz. Sim, sim. Se você não compra o livro da Sâmia, o concorrente compra. É isso aí. Ele pode estar assistindo esse mesmo podcast, né? É isso mesmo. E, Sâmia, para a gente finalizar, quero te agradecer. Antes de entrar na parte final que eu quero te presentear, eu quero que você traga uma última palavra para quem está nos assistindo. Qual seria assim, para a empreendedora que está nos assistindo, qual seria um grande conselho que a Sâmia daria durante toda essa trajetória que você tem? Nossa, esteja sempre aberto a aprender. Eu acho que é isso que a gente está falando aqui. E se corrigir. Cometemos falhas, cometemos erros, não somos perfeitas, né, Andresa? Temos muito que aprender ainda. Eu falo, nossa, tenho bastante conhecimento, você também tem bastante conhecimento. Acabou? Não. Então, a gente sempre está em busca de algo mais. Eu já fiz minha inscrição para o mês que vem, está em outra imersão, sabe? Porque nós precisamos nos aperfeiçoar. E isso é tanto na nossa parte interna, quanto também no nosso conhecimento que a gente oferece para o outro. Porque para aceitar também o que o outro nos diz, fazer a reflexão e fazer a mudança, nós precisamos ter maturidade e preparo. Então, empresária, para você também ter a maturidade para fazer o seu negócio crescer, precisa aceitar que as mudanças são necessárias. Às vezes a gente não quer, às vezes a gente comete um erro e quer justificar aquele erro, e isso é uma bobagem. Aí é errado às vezes. Sim. Então, vamos deixar a xícara vazia, vamos estar aberta a esse conhecimento, que é fundamental para a gente crescer sempre. Sim, perfeito, perfeito. E só fazendo um parênteses aqui, trazendo do que você falou, trazendo um pouco da minha história. Eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida, muito tímida, mas muito tímida. O que me fez destravar para dar palestra, treinamento, para estar no YouTube e tudo mais? Conhecimento. Foi isso. Porque o conhecimento, ele me mune de respostas para as pessoas. Então, o conhecimento, ele me mune de saber como sair de algumas situações. Então, o que você fala é muito, muito importante para você, empresária. E eu quero te presentear aqui, Sâmia, com o meu livro também. Ai, que né? ótimo, Olha, gratidão. De um livro para outro, né? De um livro para... Este é um livro que todo mundo que participa do nosso episódio recebe de presente, e também com a placa daqui, feita pela Ramos Laser. Ai, que lindo! Como uma lembrança da sua participação aqui. E eu tenho certeza que foi uma participação extremamente rica. Daria para a gente falar... só para vocês terem uma ideia, tá? Eu trouxe 3 temas para a Sâmia quando eu convidei a Sâmia para a gente. 2, na verdade. E aí a gente resolveu falar de spin selling. Mas a gente poderia falar de várias outras coisas, né? De vários outros assuntos. É verdade. Eu até ia falar. Eu falei, isso daqui você está oferecendo experiência para quem vem aqui. Do encantamento, do atendimento, né? Que é outro tema importante. E é outro tema que você fala com muita maestria também. A gente foi, né? Eu fui me preparar, né? Fui beber na fonte, na Disney ali, para entender o que é esse encantamento todo, para trazer para os empresários aplicarem aí na empresa e encantar os seus clientes também. E você fez isso com total maestria. Gratidão, Andresa, pelo convite. Gratidão pelo carinho, pelo presente, pelos presentes, na verdade. E é uma grande honra estar aqui participando, porque eu sei também do
da profissional gabaritada que você é, do mesmo jeito, gente, que ela falou de mim, que trouxe uma pessoa gabaritada, etc. A Andresa também é. Confio super no seu trabalho, a gente já trocou figurinha num monte de coisa, né, Andresa? As contribuições existem, porque ela tem uma experiência que muitas vezes eu não tenho e vice-versa, e isso é importante a gente saber o quanto que uma pode contribuir com a outra. Então, para você, empresária, que faz a mentoria da Andresa, que tem os cursos dela, você está no caminho certo. Gratidão mesmo, Andresa. Eu que agradeço, Sâmia. Muito obrigada. E logo, logo tem mais de Sâmia aí, né? A gente vai trazer mais conteúdo com você, porque é muito importante trazer pessoas como você que contribuem. O objetivo desse podcast é realmente contribuir. E você que está aí, comente o que você achou desse episódio. Fala o que você aprendeu. E mais importante, fala o que é que você vai aplicar no seu negócio. Esse podcast ele não foi feito para a Andresa, ele foi feito para você. Fique conosco, temos na próxima semana mais convidadas. E olha, vou te falar, eu falo que é uma honra estar recebendo o nível das convidadas que eu estou trazendo aqui, viu? Até a próxima e tchau!